Nem todo recomeço começa com força. Às vezes, começa com dor. No episódio de hoje, você vai conhecer a história de uma mulher que foi desacreditada, julgada, ferida nas suas raízes mais profundas, mas que escolheu florescer mesmo assim. Ela transformou rejeição em missão, criando o projeto maravilhoso para mulheres, o projeto Magrinha, para lembrar a si mesma e a tantas outras que autocuidado é ato de coragem. Prepare-se para se emocionar, refletir e se inspirar nesse episódio de hoje. Olá, minha gente! Como é que vocês estão? E estamos aqui mais uma vez com o nosso terceiro episódio do Pod Cura Raízes Feminina. Eu sou Elisama, psicanalista clínica, e hoje estamos aqui com uma convidada muito especial, com uma história impactante, ela que criou o projeto Magrinha para as mulheres. Seja muito bem-vinda, Isabela. Obrigada, Elisama. Muito obrigada pela oportunidade, de poder estar aqui dividindo com vocês a minha história. Que bom. A Isabela hoje vai ser entrevistada. A história dela, eu ouvi um pedacinho que ela me contou e foi impactante. O que ela vai falar aqui para vocês vai te inspirar a superar e virar a página de uma maneira extraordinária. Então, fica aqui com a gente, fique ligado e escute esse episódio, porque vai te inspirar a transformar dor em missão. Isso mesmo. Tá pronta, Isabela? Tô pronta. Tava ansiosa. Então vamos lá para a primeira pergunta para a Isabela. Isabela, como foi para você ouvir por tanto tempo que não era capaz e ainda assim continuar? Onde você encontrou forças? Bom, não tem nem como explicar muito como foi. A gente acostuma, né? A gente se acostuma. A gente já cresce ouvindo só coisas ruins sobre a gente, então a gente acostuma e acha que a vida vai ser só aquela ali mesmo. Sim. Forças para poder continuar. Na verdade, eu nem sei te explicar onde eu consegui forças. É Deus. Deus tinha um propósito na minha vida. E porque durante toda a minha vida eu tive muito complexo de inferioridade, por tudo que eu sempre escutei, que eu não seria capaz de fazer nada na minha vida, escutei muito isso. Da onde que veio essas vozes? Tinha bastante gente que dizia, mas assim, uma das pessoas que me doeu mais, eu posso dizer, foi a pouca convivência que eu tive com meu pai. Eu tive uma convivência pouca com ele, mas o pouco... eu sempre queria mostrar pra ele que eu era alguém grande, que eu ia dar orgulho pra ele. Sim. Mas eu não conseguia superar as expectativas dele, o que ele esperava. Então, pra mim, aquilo ali foi uma das coisas que até hoje, meu pai não é vivo mais, mas hoje eu falo que se ele pudesse ver, quem eu sou hoje, eu acho que ele ia se orgulhar. Entendo, Isabela. E você falou que a sua força veio de Deus. Sim. Conta um pouquinho para nós como que foi, Isabela, história. Eu fui criada dentro de um lar evangélico, Então, assim, por mais que eu estive muito tempo fora, mas eu sempre tive ali os meus avós, meu padrasto, minha mãe sempre ensinando a estar nos caminhos de Deus, Sim. Então, por mais que eu estivesse com uma bagunça na minha vida, mas eu sempre tive a fé de que Deus tinha algo para mim. Algum dia minha história ia mudar, eu não sabia quando, mas eu achava, algum dia Deus vai me ver e vai mudar minha história. É isso aí, a fé. Sim. Se você tem fé, independente da religião que temos, sim, é o que muda a nossa vida. Sim. Verdade? É verdade, mesmo que for pouca, Porque mesmo que for bem pequenininha a sua fé, mas você tiver a coragem de ajoelhar e pedir a Deus, eu acho que com certeza Ele vai escutar e Ele vai transformar a sua vida. Gente, isso é só o começo da história dela, porque ela tá nervosa, mas vai chegar aí, gente, se prepare, porque a história da Isabela é impactante. Vamos lá, Isabela, qual foi o momento mais marcante que você percebeu que precisava acreditar em si, mesmo sem apoio externo?
Bom, em 2023 aconteceu uma coisa muito pesada na minha vida. E eu tentei suicidar e foi uma história muito difícil para eu conseguir passar por cima do que aconteceu comigo. Sim. E quando eu saí do hospital, quando eu estava ainda dentro do hospital, mas para sair, o médico falou comigo para eu olhar quem eu era, né? Se eu não conseguia enxergar a mulher que eu era, e falou sobre os meus filhos, e eu parei para pensar e eu falei, ali eu saí do hospital e eu falei, eu preciso me refazer, eu preciso pedir ajuda e eu preciso mudar a minha vida. E foi ali que eu tomei a decisão de procurar ajuda, procurei uma terapeuta e fui buscar mais a Deus, e ali que eu consegui refazer minha vida. Foi onde você começou a enxergar quem era você? Sim. E o que te levou, Isabela, a pensar em tirar a sua vida? Elisama, isso era um pensamento que seguia comigo. Isso é até uma coisa muito engraçada que eu, conversando com várias mulheres, que eu tenho oportunidade sempre de estar falando com as mulheres, esses pensamentos, eles perseguem a gente. Tem pessoas que têm essa coisa dentro já. Sim. Né? E a questão do suicídio, muitas vezes não é que você pensa assim, eu quero morrer e não estar mais aqui. Muitas vezes você quer só dormir e não ver aquilo que está acontecendo, arrancar aquela dor e acordar. Então, isso me perseguia a minha vida inteira por causa desse complexo de inferioridade, porque eu sempre me achava menor do que todo mundo. Sim. E não vou conseguir ser alguém na minha vida. Então, aquilo ali eu sempre tinha isso comigo, eu queria dormir e apagar aquilo tudo. Sim. Só que quando aconteceu esse episódio que eu tive uma tristeza muito grande aqui na Itália, uma coisa muito pesada que me aconteceu, eu falei, eu só quero sumir, eu preciso sumir. Eu cheguei até a falar com Deus poucos minutos antes, eu falei, eu só queria sumir, eu só queria fechar o olho e apagar tudo que está acontecendo. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso, porque eu converso com muitas mulheres que falam comigo, Isabela, o tempo todo eu pensando que eu quero só dormir e daí a pouco eu vou acordar, e eu falo, gente, toma cuidado com esses pensamentos, repreende, porque é muito fácil pra gente poder cair e fazer alguma besteira. Exatamente, repreender e buscar ajuda, porque o primeiro pensamento da gente é dormir para arrancar aquela dor, desaparecer, tirar aquilo que dói tanto, que parece que você está morrendo. Então, a intenção de quem tem pensamento suicida é isso, é querer arrancar a dor. E muitas pessoas que têm esse pensamento são julgadas. Gente, isso não é caso de ser julgado, né? Porque muitos falam, porque foi frescura, porque tirou a vida. Não é isso não, gente. As pessoas estão sentindo uma dor que é verdade, Eles querem só se livrar daquilo e precisa de muito acolhimento e ajuda. Sim. Porque muitas vezes essas pessoas, eu não sei você, Isabela, se você encontrou um apoio de quem estava ao redor de você, ou você teve a coragem de falar, eu preciso de ajuda. Eu não falava, né? Geralmente eu não falava, eu só me trancava em casa, né? E eu tinha o hábito de descontar as minhas tristezas no álcool. Sim. Então a primeira coisa que eu fazia quando eu estava muito abalada psicologicamente, eu ia beber para poder tentar apagar aquela dor que eu estava sentindo, mas eu não tinha coragem de chegar nas pessoas e falar, eu tô assim, eu preciso mesmo de ajuda. Só quando eu saí do hospital, que eu olhei que eu pisei do lado de fora e eu tava sem nada, porque eu fui pro hospital sem nada, então eu tava sem telefone, sem nada, eu saí andando e eu olhei pro céu e falei assim, agora o Senhor me deu mais uma oportunidade e agora eu vou agarrar com unhas e dentes. Ótimo. E que lindo. Assim. Ele te deu mesmo uma outra oportunidade de vida, Isabela, para que hoje você pudesse estar vivendo e realizando o que você está realizando nos dias de hoje. Que lindo. Vamos avante, gente, porque aqui é longa a estrada. Como você lidou com o julgamento vindo justamente de pessoas próximas? Isso feriu mais que o esperado? Ah, sim. Porque você receber julgamento de pessoas
de pessoas que não têm muita convivência com você, de pessoas de fora, você releva porque você fala, a pessoa não sabe a minha história. Isso. Mas pessoas que convivem com você, aquilo ali dói demais. Família, muitas vezes, gente que te viu crescer, gente que tá com você ali, que sabe da sua dificuldade. E o maior julgamento, pelo menos, não sei, na vida das pessoas, mas no meu, a pior coisa da minha vida foi o tanto de julgamento que eu tive de amigos, de pessoas muito próximas a mim e até pessoas da família, e eu saber que aquilo ali vindo de quem eu amava, aquilo ali doeu. E como você fez pra... Eu posso dizer que foi só a terapia mesmo que me ajudou a me enxergar e a falar, eu preciso fazer algo por mim, pelos meus filhos, né? Primeiramente eu preciso me amar, porque não adianta eu dizer que eu amo os meus filhos, eu amo a minha casa, mas se eu não me enxergar e não mostrar para as pessoas quem eu sou, ninguém nunca vai me respeitar e ninguém nunca vai me enxergar. Então eu primeiro precisava me enxergar para depois as pessoas de fora. Porque, na verdade, o que às vezes a gente vive inconscientemente, tendo comportamentos inconscientemente, e o que aquilo que você sempre buscou é essa aceitação, essa aprovação, essa validação do seu pai. Então, quando você se deparou, peraí, os meus amigos agora vão me validar, os meus amigos agora vão me aceitar, vão me apoiar, aí de novo veio aquela decepção de pessoas próximas que muitas vezes a gente acredita mesmo que vai ser eles que vão nos apoiar em nossos projetos, crescer. Quando a gente cresce, eles vê, né, tem aquele impacto, peraí, mas será mesmo? Porque tem aquele olhar de que, mas e ela era, como que era antes, né? Tem aquele julgamento. Sim, né? Principalmente do que a gente era, porque as pessoas não acreditam em mudanças, né? Exato. Eles falam, quem é, vai continuar sendo. Exatamente. Então não te dá a oportunidade de mostrar que você mudou e tudo, então aquilo ali é bem pesado. Você escutar, né, que fulano, mas eu vi fulano assim, mas essa pessoa, ela quer ter mudança, ela quer mudar, então tem que dar uma chance, né? Exatamente, isso mesmo. E vamos lá. Então, a Isabela pegou a dor dela e criou um projeto lindo. Isso. Né, Isabela? Qual é o nome do projeto? Projeto Magrinha. O Projeto Magrinha nasceu. Quando o Projeto Magrinha nasceu, Isabela, o que você queria curar em você e despertar em outras mulheres? Na verdade, o Projeto Magrinha foi uma coisa que eu comecei em 2014, porque eu estava com os meus filhos pequenos e eu não tinha como ir para academia, viver numa situação financeira um pouco difícil. E aí eu criei no Facebook uma página do Projeto Magrinha, mas ele foi como é que fala? Eu nunca imaginei que aquilo poderia ser real, né? Era só ali para dar uma ajuda para algumas mulheres e fazia os treinos da Solange Frazão na época, olhava na internet. E depois passou, né, várias coisas que eu vivi durante a minha vida. E quando foi o ano passado, quando eu comecei a fazer o meu curso, que eu tive a vontade de fazer esse curso de personal trainer, uma amiga minha falou assim, muito querida, ela falou assim, mas abre um grupo e coloca o nome no grupo e vai cuidar das mulheres, você já ajuda, porque eu ajudava no privado. Eu ia para cada uma mandando mensagem, mandando o treino que ia fazer e olhando da internet. E eu falei, eu vou abrir o grupo. Projeto Magrinha. Eu falei, será, gente, que esse Projeto Magrinha vai ser verdade? Eu falei assim, não é possível. Quando eu abri ele e eu vi aquilo acontecendo e as meninas e o respeito e o carinho, e eu falei, meu Deus, ele tá acontecendo. Eu nunca imaginei que fosse real mesmo. E a partir dele pessoas apareceram na minha vida, né? A Gabi Nogueira, que é a massoterapeuta que trabalha junto comigo. Sim. E a gente criou outros, né? Magrinhas 21 Dias, o DDCE, que o DDCE é um projeto também, que é um projeto de acompanhamento. Então nós temos esse projeto também. A Gabi tá lá nos Estados Unidos, mas é uma pessoa que... Pensa numa pessoa que acreditou em mim. Foi essa menina, a Gabi. Foi incrível, foi Deus que colocou ela na minha vida. E te ajudou a realizar esse projeto. Sim, me ajudou muito. Me ajudou muito. Então, gente, vamos deixar aqui também no canal o link, né?
projeto, né? Qual é o nome do projeto desse? É DDCE. DDCE, né? Se você precisar de um acompanhamento, vai estar aqui ela para poder te acompanhar, para poder te aconselhar nos treinos. Gente, eu amo treinar também. É maravilhoso. Eu estou sempre nos meus stories do Instagram aconselhando mulheres a se cuidarem. Isso. Porque é algo também que eu não vivia, Isabela. Era algo também que eu achava impossível treinar. Então, quando eu me deparei numa academia, eu falei, gente, é possível. Mas o início não é fácil. O segredo é você persistir. Isso. É a persistência. Isso. Verdade? É, caindo e levantando. A gente fala 1% todo dia. Eu mando para as meninas todo dia no grupo. Eu falo, gente, é 1% todo dia. A gente não vai estar motivada todos os dias. A gente não vai querer treinar direto. A gente cansa. Chega um momento, igual eu, que sou fominha de treino e academia. Né? Hoje eu treino em casa. Eu optei de uns tempos para cá, de uns meses para cá, eu optei por treinar em casa. Porque eu acho que para mim é mais viável. Eu gosto muito de estar no meu cantinho. Sim. E eu treinei por muito tempo em academia. Mas hoje eu vejo que eu me sinto melhor e aconselho a todas as mulheres, gente, tirem um tempinho, porque você pode fazer com meia hora, você consegue fazer um treino, fazer o seu autocuidado, fazer uma automassagem. Sim. Você consegue fazer com meia hora. Nós desenvolvemos nesse projeto, né, na plataforma do DDCE, a gente tem ali as 2 nutricionistas e a massoterapeuta, tudo desenvolvido para você fazer em meia hora. Quem não tem meia hora? Exato. 3 vezes na semana? Não tem desculpa, não tem como. Às vezes é só desculpa mesmo, é verdade. Não tem como. Então é impossível, gente, você não conseguir se cuidar em meia hora. Sim. É possível em meia hora, certeza. Isabela? Então, ó, gente, pode acreditar que é possível em meia hora você ter seu momento. Sim. Gente, eu admiro, super admiro, Isabela. Eu passei, de outubro pra cá, eu passei 1 mês sem ir na academia. E eu tiro o chapéu para essas mulheres que conseguem treinar frequentemente em casa. Eu tava treinando em casa. Só que por muita coisa eu me distraía, né? Porque, gente, o TDAH aqui, o negócio é... E é porque dentro de casa a gente tem muita distração, Sim, gente. É menino demais. Que chama, é uma campainha que toca. Exato. Então ali eu me deparei, poxa, eu tiro o chapéu para essas mulheres que são fiéis dentro de casa. Eu preciso sair, Isabela, eu preciso sair de casa. Porque a minha cabeça se distrai. Eu venho, treino e tudo, faço meus treinos. Em 30 minutos também, tá? Morrendo. Mas eu treinei, gente. Mas eu não era frequente, Isabela. Eu sou frequente quando eu estou fora. Então, mulheres, é possível sim. Eu digo também, eu não sou, né? Eu não faço em casa, mas é possível sim treinar em casa. Eu tenho uma aluna que ela emagreceu 18 quilos em casa. Nossa! 18 quilos com treinos rápidos. É a alimentação, o treino. Essa aluna foi a mais incrível, né? Depois dela vieram outras também com uma história incrível como a dela, mas é a Rita. Ela mostrou pra galera do treino em casa que é incrível. Aí, gente, então fica aí ligado, segue ela depois, vamos deixar aqui o Instagram dela, vai lá, se você precisa de um acompanhamento, porque às vezes a gente precisa, Isabela, de um acompanhamento, eu sei que na YouTube tem, mas acompanhado com um nutricionista, com uma personal trainer, é muito importante, segue ela que vocês vão ver lá os resultados. Então vamos lá. Como o autocuidado e o emagrecimento se tornaram ferramentas de libertação emocional para você, Isabela? Olha, porque pra gente conseguir se valorizar, a gente precisa começar a se cuidar. É a primeira coisa. Então, se você não tirar um tempinho, não começar a se cuidar, você não consegue se olhar no espelho, porque não adianta você falar que eu me aceito do jeito que eu sou, essa história que a gente escuta muito hoje, que as pessoas têm. Você precisa se aceitar do jeito que você é, sim, mas você pode melhorar. Exato. Então, eu acho que o autocuidado, ele tem que estar. Para você dizer que você se ama, você tem que se cuidar de alguma forma. Você então, sempre foi assim, Isabela? Conta pra nós. Assim como? Assim, treinada. Você sempre teve esse corpo treinado. Conta pra nós, Isabela. Não. Gente, é possível. Gente, eu já fui bem gordinha, bem gordinha. Eu tenho um problema do efeito sanfona. Então tem época que eu tô mais cheinha, tem época que eu tô mais
mais magra, mas magra mesmo eu nunca fui. Sim. Mas eu tive o efeito sanfona durante a minha vida inteira e muito problema com isso. E isso era uma das coisas que eu não conseguia aceitar, né? Que eu me colocava muito pra baixo, porque pra mim o corpo perfeito tinha que ser um determinado corpo. Sim. E eu não tinha dinheiro pra ter aquele corpo, porque pra ter aquele corpo você tem que operar. O que eu queria. Hoje, graças a Deus, eu consegui entender, né? Eu tive filho, tantas coisas que aconteceram. Então, hoje, pra mim, eu tô perfeita. Não tem nada que eu quisesse mudar, né? Por enquanto. Então, assim, mas o importante disso tudo é a gente tirar esse tempinho pra poder se cuidar, porque justamente o que eu tava falando. Você olhar no espelho e falar, eu tô satisfeita com o que eu tô vendo. A gente pode melhorar um pouquinho. Exato. Né? Por mais que eu estou satisfeita hoje com o que eu estou vendo, mas eu sei que todos os dias, se eu fizer a minha meia horinha, eu vou ficar melhor, né? Porque essa história, como eu já escutei pessoas falando comigo que eu me aceito do jeito que eu sou e muitas vezes você perde. Se aceita do jeito que eu sou, aí quando vai pro espelho, eu não gosto disso aqui. Isso aqui eu não gosto. Esses braços mole. Eu me aceito, mas tem tal coisa que eu podia. Não. Então faça algo pra você, pra poder mudar. Exato. Ótimo, Isabela, é isso mesmo. E é possível, gente. Porque às vezes, hoje você tá vendo, né, ela malhadaça aqui, gente. A mulher é malhada. Mas ela um dia, né, não se olhava no espelho, mas ela um dia não se cuidava, mas ela um dia, ela não tinha o autocuidado dela, mas ela aprendeu. Sim. Ela aprendeu a se olhar, ela aprendeu a se cuidar. Sim. Né, Isabela? Gente, tem coisa mais triste do que a gente não conseguir se olhar no espelho. Não tem coisa mais dura do que você sair e olhar para as mulheres da rua, como acontecia comigo. Até na igreja, eu ia na igreja, eu via mulher na igreja bonita, eu falava, Senhor, mas por que eu sou assim? E o que estava faltando? Porque eu não ia conseguir chegar naquele ponto se eu não fizesse algo por mim. Eu precisava fazer algo. Hoje eu consigo entender que era com pouco tempo eu podia estar me cuidando, e a desculpa, que era até uma coisa que a gente estava falando, que muitas mulheres dão desculpa que não tem condições para se cuidar. Ótimo que a gente estava falando. Ótimo. O que acontece? Eu acredito que você também deve ter passado o mesmo que eu. Eu não tenho dinheiro para arrumar um cabelo, mas a gente tem dinheiro para comprar um cremezinho baratinho, dar uma hidratação em casa, e você faz o seu próprio salão. Isso. Compra sua maquiagem, que for barata, compra as suas coisas de fazer unha. Hoje é tão acessível as coisas para fazer unha. Eu não consigo fazer uma unha de gel, mas você pode fazer uma unha normal, né? Mas as pessoas têm a mania de falar, eu não posso, aí por isso que eu sou assim. Pode, o treino em casa você pega no YouTube, não precisa de ter o meu acompanhamento, você pega no YouTube e faz. O cabelo você pode comprar um cremezinho, como eu já fiz várias vezes, comprando um creme bem baratinho, passa no cabelo e faz a sua hidratação. Eu já ouvi mulheres falando comigo, eu tô muito depressiva porque eu não tenho dinheiro para fazer nada em mim. Eu falei, mas você acha que eu faço o que em mim? Você acha que eu vivo no salão? Não, eu faço tudo sozinha. Então, mulheres, não deem desculpas. Exatamente. Vão atrás da solução, né? Que nós é que temos a solução. Sim. Mas isso é sempre o questionamento de você se conhecer, Isabela. Quando a gente se conhece, sabe quem somos, a gente não precisa do outro para fazer por nós. Sim. Então, quando a gente se descobre, a minha identidade, ela tá firmada, eu sei quem eu sou, quem é Elisama, quem é Isabela, eu sei quem eu sou. Então, não vou precisar do outro para cuidar de mim. Isso. A gente cuida sozinha, que nem você fala, compra um cremezinho barato, gente, tem a Action. Sim. Gente, mulheres de Mantova. Gente, creme de pele, creme de cabelo, eu tô amando. Sim. E é tudo barato, 2 euros, €1,80. Então, não existe mais desculpa. E eu sei que no Brasil também tem, porque talvez as meninas... Aqui a gente tá falando pro povo de Mantova, pro povo da Itália. Isso. Tem a Action, que a Action foi a nossa descoberta da nossa vida, a nossa alegria, né? Agora, tem também, no Brasil existem várias lojas, porque eu mesmo, né, várias vezes na minha vida, eu ia para lojinhas, igual eu morava em Belo Horizonte. Lá tem o bairro Betânia, cheio de lojinhas, com as coisinhas pra você poder, bem baratinha, né, bem acessível. Então, todo mundo pode se cuidar, gente. E, gente, isso já faz diferença, faz muita diferença, esse autocuidado, você mesmo tendo com você, que a sua autoestima, ela vai se elevando de um jeito, você vai pegando segurança em você,
Parece que você está no salão, parece que você está numa academia, parece que você está indo para um spa. E não é, simplesmente você está cuidando de você mesma. E eu me sinto uma mulher eu me acordo 4h30 da manhã, gente. 4h30 para trabalhar. E antes eu não me maquiava. Eu não fazia o meu skincare. Eu fazia o meu skincare uma vez por semana. 4h30 da manhã, deu 5 horas, eu me levanto da mesa, vou pro banheiro, faço meu skincare, faço minha maquiagem. Eu chego no trabalho e todo mundo fala, tu se maquiou? Por que não? Brava. Como é que você consegue se maquiar 5 horas da manhã? Conseguindo. Sim. Às vezes a gente só tem desculpa. Eu falei, eu não só me maqueio, mas eu faço o meu skincare, eu cuido da minha pele primeiro. Então, às vezes é só desculpas. E não adianta, mulheres, vocês esperar pelos outros. Isso. Você tem que fazer por você. Isso. E a Isabela enxergou isso. E ela tá aprendeu a fazer por ela primeiro, para depois tá aí passando para as mulheres. Gente, eu vou até contar uma coisa rapidinho Pode aqui. contar. Porque eu morava num lugar que era perto de uma favela, e eu via que as mulheres chegavam lá numa depressão, sabe assim, cabisbaixa e num olhar triste. E eu falei assim, gente, o que eu posso fazer para ajudar essas mulheres? Nunca tinha feito um curso de nada, eu fazia só unha. E essas mulheres iam lá e eu comecei a maquiar as mulheres e arrumar o cabelo delas, hidratar com meus cremezinhos baratos, secar o cabelo delas. As mulheres saíram de lá renovadas, eu mostrava para elas. Tá vendo? Com pouco você pode começar a se cuidar pro seu marido te ver melhor. Isso e mesmo. Funcionou, viu? O salão da Bela. Já foi até o salão da Bela? Já tive o salão Bela Correia. Meu salão. Eu fazia unha e cuidava das mulheres. Arrumava mulher para ir para casamento. Sem nunca ter feito um curso de cabeleireiro. É isso aí, gente. É porque esse é o teu chamado, esse é o teu propósito, Isabela. Né? Então não tem pra onde correr, sabe? Sim, tem desculpa então, não. Tem não. Então é incentivar mesmo mulheres a se cuidar de si mesma, porque é possível, gente. Não tem desculpa. Então sai aí do vitimismo, do comodismo e vai pra guerra com você mesma. É isso mesmo. É isso mesmo. É com você mesma. É com você mesma a guerra. Vamos lá, preparada para outra pergunta, Isabela? Sim. Você se lembra da primeira vez ou alguma vez que você duvidou de si mesma por causa daquilo que ouviu em casa? Durante toda a minha vida. Sempre eu cresci com dúvida o tempo todo, justamente com essa questão de complexo de inferioridade, né? Então o tempo inteiro você fica achando que você é menor, que você não vai conseguir. Então isso me perseguiu a vida inteira. Conta um pedacinho, como você falou pra mim, de quando você realizou o seu diploma, o que você ouvia e você não desistiu. Essa parte foi uma dor bem grande, porque quando eu fiz o meu curso, os meus filhos e o meu noivo, eles me apoiaram muito. E eu tive outras pessoas também que no início me apoiaram muito, mas depois eu comecei a ouvir críticas e deboches e foi muito pesado. Foi muito pesado, foi muito triste pra mim ouvir. As piores coisas que eu ouvi foi de pessoas que conviviam comigo, de gente que me abraçava, de gente que, nossa, você tá indo bem, nossa, tá legal e tudo, e passava um tempo, eu escutava depois falando do projeto. O meu projeto, ele foi criado mais com o intuito de salvar a vida das mulheres. Eu, hora nenhuma, fico visando ali o quanto eu vou receber de dinheiro, tanto que o valor que eu cobro ali é um valor bem abaixo do que as pessoas cobram, justamente para que todo mundo tenha acesso àquilo ali. Então a nossa visão, ela é mais do que o financeiro, ela é a visão de estar ali salvando vidas de verdade. E as pessoas, elas não têm noção, quando começa a fazer um comentário, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Com quem a gente vai comentar, as coisas que a gente vai falar, quando a gente vê um projeto, quando a gente vê alguém fazendo algo, né? Quando você vê uma pessoa criando algo que é para ajudar o próximo, a gente não tem que julgar ou dizer o que a gente... Não, se você pensa algo que não vai funcionar,
que pra você é algo que é algo que não vai funcionar, fica pra você. Porque aquilo ali você comenta com uma pessoa, outra pessoa passa pra frente e aquilo dói na gente, porque aí você tá batalhando, você passa noites estudando, você passou dias querendo montar algo legal pras pessoas e de repente você parar e falar, poxa vida, mas as pessoas que eu mais pensava que ia estar me ajudando, me apoiando, foi as que mais não acreditaram no trabalho, mas eu falei, quer saber de uma coisa? Eu preciso só que Deus me ajude, os meus filhos estão do meu lado, o meu noivo está do meu lado e o resto, e as minhas alunas acreditam muito em mim. Ótimo. E era isso que eu precisava. Isso mesmo. Para valer a pena. Hoje nós somos em mais de 50 mulheres. Eu acredito, mais de 50 mulheres, gente. Olha isso aí, que coisa linda. E estamos aqui para aumentar esse número. Não, vamos aumentar isso aí. Vamos aumentar isso aí. Então, assim, quando você passou a acreditar em você mesma, Isabela, que as coisas começaram a mudar. Sim. Porque enquanto você esperava, a gente sempre vai ouvir. Sim. Sempre vai ouvir alguém dizer, né, que não acreditar no nosso projeto, não acreditar. Mas se nós acreditamos em nós mesmas, que somos capazes, e mesmo se a gente estiver sozinha, a gente faz. A gente faz acontecer. E esse é o segredo. Porque ninguém começa do alto. Isso. Eu nunca vi ninguém começar já do alto e não ter uma base, não ter uma história, não ter um passado. Todo mundo, quando tá lá em cima, ele teve um passado, ele teve, né, uma dor antes. Então, você, para chegar a esse projeto, você nunca desistiu. Você fez o salão. Ela me contou, eu queria muito que você contasse o que você me contou no áudio, o que ela fez quando ela tinha um filhinho, né? Ela me contou, não estou me lembrando muito agora, que você passou por uma dificuldade e você, com o seu filho, com o carrinho de bebê, você ia... Conta esse pedacinho para nós. O pessoal de BH sabe do que eu tô falando, do que eu vou falar. Porque eu tava com um filho pequeno e eu falava assim, gente, eu tinha que fazer alguma coisa. Eu tinha que trabalhar de qualquer forma, né? Então eu coloquei meu bebezinho no carrinho e eu peguei coisas para vender, né? E ali eu enchi o carrinho dele de mercadoria, que foi até uma outra empresa que eu tive, que é o muambas.com, que tudo tinha nome. Colocaram esse nome pra mim, porque eu sempre fui boa como vendedora, e isso era uma coisa incrível, que eu vendia de tudo. E eu enchi o carrinho do Vitinho e saía vendendo as coisas, e levava o Leozinho me ajudava a vender as minhas coisas. Então tinha de tudo que o ser humano pode imaginar no carrinho de bebê, né? E o pessoal lá me conhece, né, lá de BH, e lá é morro. Né? Então, carrinho de bebê lotado de coisa, subindo morro, descendo morro. E depois, foram passando os anos, aí eu consegui comprar um carrinho pra mim. E dentro do carro, eu coloquei também de tudo que as pessoas podem imaginar. Ia pra São Paulo, comprava as coisas, enchia o carrinho, ia de porta em porta pra vender as minhas coisas. E foi assim. Gente, muambas.com, outra empresa também, não tinha só salão não, tinha muambas.com. Essa daqui é multinacional, gente. Gente, dentro do meu carro tinha desinfetante, tinha doce, roupa feminina, bijuteria, sapato, óculos, tinha de tudo pra casa, mas de tudo que vocês podem imaginar. E a bolsinha de fazer unha, porque aí eu já chegava na casa das pessoas, fazia unha, já vendia o que tinha pra vender ali. Ótimo. Que mulher guerreira, é isso aí. Então todo mundo acredita assim, ela tem esse projeto. Se conhece a Isabela do projeto, gente, a Isabela, ela tem uma história, ela tem um passado. Para chegar onde ela chegou, e ainda vai chegar, né? Porque vai muito além disso aí, Isabela, né? Não foi fácil. Ela teve que enfrentar trancos e barrancos para chegar onde ela chegou. Então eu respaldo o que ela falou. Porque é muito fácil você olhar a pessoa, ver um projeto e criticar. Mas você não sabe o que as pessoas passam dentro de casa, ali projetando, planejando, né, Isabela? E então é muito fácil você criticar, é muito fácil você falar. Mas será que está pronto em calçar os seus sapatos e enfrentar tudo que você enfrentou para chegar aonde você chegou? Eu não acredito, né?
Hoje nós aqui em Mantova também tem até um outro projeto que é o encontro que a gente faz, né? Pra terapia que a gente faz com a Nathalie. Sim. E a gente faz esse encontro, a gente já fez 3 encontros. E é um outro projeto também aqui em Mantova, que mulheres de Mantova vocês acompanhem, porque é algo para edificação mesmo das mulheres. Sim. E é um projeto muito bonito, né? Porque ali a gente escuta várias histórias, é uma terapia em grupo. Talvez muita gente não está preparada para isso, porque às vezes a pessoa fica com medo, eu vou chegar, eu tenho que falar, e não tem ninguém obrigado a falar. Mas é algo também que tem que ser lembrado que tem sido uma experiência incrível. Poder ter criado esse projeto junto com a Nathalie, e tá sendo um sonho também. Graças a Deus. Esse projeto. E esse projeto de ajudar mulheres, de ajudar outras pessoas, a tendência é só aumentar em nome de Jesus, né? E vai só crescer, vai só crescer. Sim. Isso é só o começo da jornada, né? Vamos para outra pergunta? Que crenças sobre ser mulher você teve que desconstruir para chegar até aqui? Crenças são tantas que a gente cresce ouvindo, né? De mulher, você tem que aceitar tudo, tem que obedecer tudo, você tem que ser submissa. Eu concordo, submissão até um certo ponto, né? Quando você é respeitada. A mulher é só dona de casa. Então são várias coisas que a gente, no decorrer da nossa vida, se a gente não encontrar nossa identidade, a gente não consegue sair daquilo ali. Você passa o resto da vida achando que vai ser só aquilo ali a sua vida. Que essa é a vida e tá tudo bem assim. Principalmente mulheres que são do lar, né? As mulheres que são do lar, eu acho que é mais difícil ainda pra gente poder conseguir sair daquilo ali e recomeçar a nossa vida. Que a gente enfia na cabeça tem que ser assim e não vai conseguir mudar. E é uma coisa também que é um trabalho muito desvalorizado, né, por muitas pessoas, né? Porque tem aquelas que escolhem ser dona de casa, né, por opção, mas é um trabalho dobrado. Que é... Exato. Dobrado, porque o dia que a gente fica em casa, quem consegue terminar o trabalho todo? Não. É dobrado. Sempre tem trabalho para fazer, né? Sempre tem prato para lavar. As mulheres do lar, eu tiro meu chapéu. Eu tiro meu chapéu. Eu fiquei por pouco tempo que eu fui do lar. Sim. Por muito pouco tempo, porque eu sempre tive que batalhar muito para crescer os meus filhos, né? Então, fui pouco tempo do lar, mas no lar a gente tem serviço. Tem serviço. É verdade. E vamos para outra. Qual foi a relação com o seu corpo durante e após esse processo? Bom, eu nunca me aceitei, né? Eu não me aceitava de forma alguma, como eu disse, eu precisava fazer uma cirurgia. Para mim, eu não ia ter como mudar o meu corpo se não fosse através de cirurgia. E com o projeto, um pouco antes do projeto, treinando e me alimentando bem, eu vi a transformação. E a transformação não só minha, mas transformação de outras mulheres também. Sim. E isso é incrível. Mulheres, eu tive isso durante muito tempo. A minha irmã trabalha com cirurgia plástica. Eu achei que realmente eu ia ter que fazer uma cirurgia que não teria jeito. E hoje eu vejo que já aconteceu comigo, que com 2 meses... me cuidando, fazendo autocuidado com pouco tempo, transformava o meu corpo, que era uma coisa incrível. Hoje eu me amo do jeito que eu sou. Eu não tenho muita reclamação. Às vezes a gente dá uma engordadinha, a gente reclama um pouquinho e fala, eu preciso perder uns quilinhos, mas por eu ser mãe de 2 filhos, eu tenho um filho de 21 anos, eu tenho outro filho de 15 anos, então hoje eu estou ótima do jeito que eu estou. Você se gosta assim, mas... Sim. Você, como você falou, que teve esse problema, né, com a sua autoestima. Sim, a vida inteira autoestima, sem autoestima, não tinha sentimento por mim, nenhum. Me olhar no espelho pra mim era doloroso. Por que era doloroso pra você? Não sei te explicar, eu não conseguia ver beleza. Eu lembro que as minhas amigas falavam assim. Eu chegava nos lugares e minhas amigas falavam assim, nossa, mas você é tão bonita. Eu falava, gente, aonde que esse povo tá vendo beleza? Que eu não conseguia ver beleza de forma alguma. Às vezes as pessoas falavam, nossa, eu gosto tanto do seu sorriso. Gente, eu sorria com a mão na frente.
Durante anos da minha vida, eu sorri com a mão no rosto de vergonha das pessoas olhar pro meu rosto. Isso durante muitos anos. Então, eu parecia ser uma pessoa extrovertida e brincalhona, sim, né? E sempre no meio de galera e fazendo gracinha, mas por trás tinha um complexo incrível. Eu chegava da crise de ansiedade se eu tivesse no lugar, isso é muito sério. Da crise de ansiedade se eu tivesse no lugar e eu achasse que certas mulheres ali era tão bonita que eu falava assim, eu nunca vou conseguir sair disso que eu sou. E aí eu começava a passar mal. Isso já aconteceu comigo várias vezes. E isso é uma coisa tão séria que eu acredito que muitas mulheres passam por isso. Às vezes não têm a coragem de assumir que tem isso, mas passam por isso. Eu tive muita crise de ansiedade por pensar que certas pessoas eram melhores do que eu. E hoje, graças a Deus, isso saiu de mim. Deus me mostrou quem eu era. E quando Deus me honrou com essa, depois de tudo que eu fiz da questão da terapia, de voltar às minhas leituras, do devocional, de estar mais na presença de Deus, e quando você começa a enxergar quem você é, que você se liberta daquilo ali, gente, não tem sensação melhor do que você respirar e falar assim, não, mas eu não preciso ser melhor do que elas, nós todas temos uma beleza. Sim. Cada uma tem uma beleza diferente, hora nenhuma eu preciso ou ela ser melhor ou eu ser melhor. Isso mesmo. Porque Deus, ele nos forma desde o ventre, mas ele nos dá a beleza que é só nossa. Sim. E muitas vezes a gente tá ali se comparando, mas é claro que a comparação, a baixa autoestima, ela tem uma raiz, né? Da onde que veio isso? E você não colocou na sua cabeça. Com certeza teve vozes, com certeza teve validações que você esperava ser validade, de ser bonita, de seu sorriso ser bonito, da pessoa que você ama. Então você ouviu ao contrário, então você acreditou, né? No grupo, eu fiz o grupo terapêutico para mulheres e eu trouxe um manequim, né? E elas iam colocar no manequim as palavras que rotularam ela. E muitos não conseguiam, Isabela, se olhar no espelho pelo fato de ouvir uma palavra, pelo fato de não conseguir se relacionar com outra pessoa, porque uma palavra só bloquearam. Ela passou a acreditar em uma mentira. Então, quando você ouve algo negativo sobre você, aquilo dali é uma mentira que se torna, infelizmente, a gente carrega por anos como verdade. Né? Então, foi o seu caso. Sim. Né? Então, assim, o caso de você, de não ter essa autoestima, porque teve uma raiz. Da onde que veio? Teve uma raiz, né? Dessa menina de querer ouvir, né? E eu fiquei admirada. Ela chegou com esse olhão aqui, castanho claro. Eu falei, meu Deus, que mulher linda! Você é linda, Isabela. Obrigada. E o que mais me chamou a atenção dela foi o olhar, muito linda. Obrigada. Então, Deus, ele nos fez sim, com detalhes especiais, sabe? Com muito amor, com muita perfeição, independente como que você é, mulher. Você é linda. Se olhe no espelho e fala, eu sou linda, eu me amo. Se ame. É isso mesmo. Né, você pode fazer o eu sou todos os dias, que é uma coisa que é ótimo, que pra mim tá sendo ótimo, o eu sou. É você colocar todas as suas qualidades num papel, gente. Isso é libertador. É verdade. Viu? Se você não tem coragem de ficar ali na frente do espelho falando, escreve. E na hora que você lê, você vai ver tudo aquilo que você é. É verdade. É verdade. E se você se ouvindo, aí você começa a enxergar aquilo. Quando você fala, verbaliza, se olhando no espelho, você se vendo, você começa a acreditar naquilo, desconstruindo, né, palavras negativas, desconstruindo palavras que você ouviu por anos negativas. Né? Mais uma perguntinha, Isabela. Quais vozes internas você precisou silenciar para começar a ouvir a sua própria? Nossa. Teve várias vozes. A vida inteira. Escutando ouvindo o que você nunca vai ser. Então, acho que a que mais ecoou na minha vida inteira foi essa de eu nunca, né? Eu nunca vou poder ser, eu nunca vou poder fazer. Então, essa foi a maior de todas. O eu nunca.
eu custei para tirar isso. Hoje eu até trabalho com as meninas sobre isso, pedindo elas para parar de falar eu não posso ou eu nunca, porque a gente não é difícil para arrancar isso. Sim. A gente já está acostumada, a primeira palavra é eu não sei. Eu não sei, eu não faço, eu nunca vou fazer. Então, essas vozinhas ali é bem complicado pra gente poder arrancar. E hoje, qual palavra que você usa? Eu posso, eu consigo, eu não tenho medo de nada. E quando dava errado alguma coisa, era um desespero. Hoje, dá errado, eu só dou aquela respirada e levanto e lavo meu rosto e vambora. Bola pra frente. Isso mesmo. Então, gente, estamos quase chegando, né, no final do Pod Cura. Mas eu quero deixar aqui um espaço livre para ela, para Isabela, e depois eu faço a minha última pergunta. Eu quero deixar aqui esse espaço livre para você, Isabela, contar o que você acha que é importante falar hoje aqui para mulheres que precisam ouvir. Bom, primeiro eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, de poder contar minha história e dizer para vocês, mulheres, para terem coragem de recomeçar. Não ficar pensando que às vezes um relacionamento que deu errado, que a sua vida acabou, um casamento que deu errado, a sua vida acabou, ou um trabalho que deu errado, porque tudo que dá errado a um certo momento é um impulso, é um empurrão pra gente, né? Então ter coragem de recomeçar, não colocar culpa nos filhos. Muitas mães, né, eu escuto isso diariamente, de que eu não faço por causa da minha filha, eu não faço por causa dos meus filhos, porque às vezes tem pessoas que têm um filho, ou tem pessoas que têm mais filhos, ou às vezes nem tem filho e põe a culpa num parente, né, em alguém. Sim. Não, ninguém tem culpa, você precisa levantar, precisa parar de culpar as pessoas. O vitimismo me acompanhou durante toda a minha vida, e o vitimismo, ele te destrói, ele faz você viver uma vida de escassez. E as palavras que a gente fala, né, isso sempre volta pra gente. A gente vive nós somos energia, né? Então as palavras que eu digo sobre mim, aquilo ali já muda o meu dia. Se eu acordar de manhã, uma dica que eu sempre falo no meu Instagram ali: acorda de manhã, agradece a Deus, pega a Bíblia, faz um devocional rapidinho, já cuida, como a Elisama falou aqui, olha, vai fazer uma limpeza de pele rapidinho ali, bem rapidinho, não precisa ser, gente, sabonete Dove é tão baratinho, pega um sabonete ali, lava o rosto, já passa um cremezinho Nivea também, que é barato, tá? Usa um cremezinho Nivea, já passa uma maquiagemzinha, uma basezinha, e vai trabalhar, e vai bonita, vai feliz, vai ter o dia triste, sim. Aí você precisa estar sorrindo o tempo todo? Não. Vai ter o dia triste, você vai chorar, eu choro. Sim. Eu tenho dia que eu não suporto nem olhar para as pessoas na rua, que é o meu dia ruim, e eu evito até de olhar, mas poxa vida, vamos levantar, vamos ter coragem, porque como eu consegui, vocês também conseguem, né? Não tem tanta dificuldade. Tudo que a gente passou, a gente precisou passar para poder crescer. Hoje eu vejo isso. Então é isso aí, mulheres. Vamos correr atrás, né? É isso aí. Se você pudesse, Isabela, olhar nos olhos daquela mulher ferida do passado, o que você falaria para ela hoje? Nossa, eu já pensei nisso. Eu já vi até um vídeo de uma mulher olhando para criança, né? E aquilo ali me emocionou muito, de falar, eu venci. Eu venci, porque hoje eu não tenho... Eu posso dizer que eu tenho algumas coisas que eu quero realizar, mas as coisas maiores que eu queria realizar, eu realizei. E eu nunca imaginei que com 40 anos eu ia estar vivendo o que eu estou vivendo hoje. Um relacionamento estável, meus 2 filhos comigo, que são uma bênção. Então, se eu pudesse olhar para ela, eu ia falar assim, vai doer muito, mas você vai conseguir. Ótimo. Porque a gente consegue, né? É isso mesmo, e como a gente consegue. Sim. Se a gente acredita, a gente consegue sim. Algumas coisas da história da Isabela eu me identifiquei bastante. É claro que precisamos de outro Pod Cura, gente, para ela contar, quando ela se sentir pronta para contar a história dela. Outra parte, né, Isabela? Outra parte da história dela, isso é um pouquinho mais pra frente, né? Que eu também quero trazer aqui, gente, história de relacionamentos. Então,
a Isabela também tem uma história, né, a qual algumas partes eu me identifiquei, né, foi bem impactante. Então, quando eu sigo a Isabela, né, eu vejo os stories dela, eu vejo o que ela tem feito por mulheres. Gente, é gratificante, porque nem todo mundo está disposto, Isabela, a ajudar o próximo mais. Estão preocupados com si mesmo, né? Estão preocupados por fama, estão preocupados em ser conhecido, mas em trabalhar, em ajudar mesmo o próximo de verdade, tem poucos. Isso. Tem poucos. Então, como ela falou aqui, tem a plataforma dela, gente, né? Ela não pede muito, né? É o necessário. Sim. O necessário para, claro, tá ajudando, tá apoiando o trabalho dela, mas ela faz de coração, ela não faz por interesse próprio, porque essa é a missão da Isabela. Sim. Essa é a missão dela, ajudar mulheres a entender, né? E ela, com certeza, ela foi um nível a mais quando ela passou por aquele processo de pensamentos de autossuicida, que com certeza eu acredito que foi algo que despertou, foi a chave que virou ali naquele momento, que ela acreditou que ela tem uma vida e essa vida tem que ser aproveitada, ajudando outras mulheres a se reconectarem com ela mesma. E é isso que ela está fazendo para vocês. É isso mesmo. Então ela já falou um pouquinho antes, mas ela vai repetir de novo. Qual recado você deixaria para outras mulheres que estão no fundo do poço emocional, como você já esteve? Primeiro, pedir ajuda, né? Não ter vergonha de pedir ajuda. Se você é de alguma igreja, você procurar as pessoas dali da igreja, pastora ou alguma irmã, né, para estar orando com você. Mas se você não é de igreja, você não é de nenhuma religião, procurar uma amiga, procurar uma terapia. Se você não tem condições de fazer terapia, a gente tem a internet hoje, ela te dá acessibilidade a tudo. Exato. Então, por mais que você diga, eu não tenho como pedir ajuda porque pagar fica caro, mas tem. Na internet existem vários vídeos de autoajuda que eu mesmo já segui, vários vídeos, que ali você pode dar uma entradinha, né? Você pode começar, né? Mulheres, façam devocional, mesmo não tendo religião, mas peguem um tempinho para poder agradecer a Deus, para poder fazer uma leitura, né? E façam um autocuidado que, como eu disse, não precisa pagar também. Você pode ir na internet, procurar ali, que na internet você vai ter acesso a tudo gratuito. E a gente aqui de Mantova, né, nós, esse ano de 2026, a gente vai fazer muito encontro gratuito para ginástica. Esse ano de 2025 eu fiz no Palácio T alguns encontros de circuitos. Em outubro nós fizemos um circuito, foram bastante mulheres da Tcheban, foi bem bonito, sobre o suicídio. Que lindo. Foi muito bonito. E a gente tem esses encontros, né? Eu chamo as mulheres ali no Instagram, então 2026 eu vou fazer bastante coisa. Me chama no privado com quando tiver esse encontro assim nós vamos agora, fazer, hein? porque é muito gostoso, gente. A gente está em contato com a natureza ali, está em contato umas com as outras, se conhecendo, as mulheres de Mantova. Em vez da gente ter essa, como muitas pessoas pensam que a gente tem uma rivalidade entre as pessoas. Nós brasileiros, para quem tá fora, né, para quem tá no Brasil, que não entende o que a gente passa aqui. Porque aqui tem uma certa rivalidade, uma certa dificuldade de você estar junto com as pessoas, né? Exato. E nós brasileiros, a gente precisa estar conectado, estar junto, porque quando a gente se junta, a gente consegue salvar um monte de vida, consegue ajudar um monte de gente. Exatamente. Então isso é importante. 2026 nós vamos estar juntos. Eita glória, vamos que vamos, gente. É isso aí. Quando eu tive uma experiência muito linda em Valência sobre isso. Eu fui no Museu das Ciências e ali foi impactante. Eu fiz até um Reels e foi ali que quando você dá a mão, era um canozinho assim e na ponta tinha 2 mãos. Eu achei interessante. Só que eu peguei uma, não aconteceu nada. Quando eu peguei as minhas 2 mãos e apertei nessas mãos, a energia fluiu. Nossa, mas foi maravilhoso. Aí eu falei, peraí, enquanto eu só pegar em uma mão,
não vai fazer efeito, então eu tenho que pegar nas duas Sim. mãos. Mas infelizmente, é isso que você falou aqui, é muita, sabe? Não tem aquele segurar de mão de verdade, sabe? É um pensando um por si e a gente tem que se dar as mãos, gente. Tem que se dar as mãos, um ajudando o outro, sabe? E não ter rivalidade, porque você tendo rivalidade, você não vai ser próspero, você vai ficar ali. Então, mesmo. quando a gente dá a mão, nossa, aqui dali virou, sabe? Assim, a chave, peraí, gente, precisamos dar as mãos. Então, quando eu fiz esse projeto do Pó de Cura, eu falei, peraí, mulheres têm que ser vistas, mulheres têm que ser, tem que falar a história, sabe? Tem que impactar outras mulheres, tem que ser conhecida desse projeto, gente, magrinha, precisa ser conhecido. Então, eu trouxe a Isabela aqui nesse terceiro episódio. Gente, a gente tá fechando o ano de 2025 com ela, porque 2026, gente, vocês se preparem. Vem muita coisa aí. Então, eu decidi em 2026 fechar com a Isabela, para você acreditar em você, né, Isabela? Isso mesmo. Acreditar que é possível, que tem mulheres aí dispostas a te ajudar a chegar aonde você quer chegar. Sim, qualquer uma de vocês que estiver assistindo e tiver alguma dificuldade, pode me procurar, né? Pode entrar no meu Instagram, me procurar, que a gente vai dar um jeitinho de você iniciar. Isabela, foi um prazer te ter aqui no meu espaço do Pó de Cura Raízes Feminina. Foi muito gratificante ouvir um pedacinho da sua história. Estou com o meu coração muito grato em fechar o 2025 com você aqui nesse espaço, e eu acredito que a sua história vai ser alcançada, vai alcançar corações de mulheres, o qual precisa ouvir isso, que tudo é possível. Também quero agradecer, viu, Elisama? Sinta-se à vontade. Obrigado mesmo, obrigado pela oportunidade de contar. Dá um nervosismo de estar aqui na frente da câmera. Eu falo que por mais que eu pareça ser muito brincalhona e tudo, eu tenho muita dificuldade com câmera. E vocês desculpem, né, do meu jeito de falar, mas foi importante para mim estar aqui, muito importante. Foi mais uma honra de Deus, né? Eu posso dizer que Deus, quando Ele te tira do fundo do poço, Ele te honra e Ele mostra para as pessoas. Isso daqui é uma das honras que Deus trouxe para minha vida. Que lindo. Tô muito feliz. Obrigada. Então, gente, segue nós aqui neste canal para mais histórias que está vindo aí para 2026. Compartilha com a sua amiga que precisa ouvir essa história, que está lá no fundo do poço, que está com pensamentos que não é muito bom. Mostra para ela essa história que é possível. Segue lá a Isabela no Instagram dela, vamos deixar aqui no canal para você. Vai lá, segue ela, segue o projeto dela lindo, maravilhoso, tem a plataforma dela, entre em contato com ela que ela vai passar para vocês todos os detalhes e vai lá, gente, vai ser bênção para a vida de vocês. Eu estou muito grata a Deus. Gente, desejo a vocês um 2026 cheio de bênção. Em 2026 vocês se preparem porque o Pó de Cura vai vir aí com muitas novidades. E só gratidão a Deus, né? Que esse é só o início do Pó de Cura de 2025, porque 2026 você vai ter muitas outras surpresas e mais histórias impactantes que vai impactar a sua vida. Obrigada, Isabela. Obrigada, viu? Muito obrigada.